criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. É o que diz o artigo 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas na prática, a história não é bem assim. Em 2021, mais de 100 mil crianças e adolescentes tiveram seus direitos violados aqui no Brasil, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por serem mais vulneráveis, esse público é alvo constante de crimes. Estamos em outubro, um mês dedicado às crianças. Por isso, no Diálogos da Cidade de hoje, falaremos sobre o direito das crianças e dos adolescentes. Como a sociedade pode garantir a proteção deles? Quais políticas públicas ainda precisam ser implementadas? E para conversar comigo, eu recebo o Alessandro Mirachi, que é conselheiro e atual coordenador do Conselho Tutelar da Região Sul, e o Gilson dos Santos, que é advogado e diretor do SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, para começar, é considerada criança uma pessoa que tem até 12 anos de idade, é isso mesmo? Isso. Sim, perfeito. E a gente fala-se muito, para começar desde o início, dos direitos. O que é considerado a primeira infância? Seria da gestação até os 6 anos de idade? O que se entende-se por primeira infância? Muitos especialistas fazem diversas classificações, né? Mas a mais comum é de 0 a 6 anos a primeira infância, né? O Estatuto traz como criança, do 0 aos 12 anos incompleto, né? Mas a primeira infância, essa subdivisão que tem dentro da infância, a mais aceitável e a mais falada dessas classificações é de 0 a 6 anos como a primeira infância. Alessandro? Muito bem dito pelo Dr. Gilson, né? A gente sempre vai ter a ideia, desde a concepção da vida, desde que se descobre que a mulher está grávida, ali já é uma vida, então ali já pode se dizer que deve a política pública, a sociedade entender que ali deve ser tratado como uma pessoa e por isso deve ter os seus direitos garantidos conforme determina o ECA. E como vocês avaliam, né, a gente mostrou logo no início do programa um dado bem preocupante, aqui no Brasil, como que vocês avaliam que estão as políticas públicas nesse sentido, os investimentos atualmente? Vocês acham que estamos caminhando para uma forma ideal ou ainda tem muito a percorrer, muito a avançar? O que a gente percebe é que, como é um dado nacional, né, cada cidade tem a sua realidade, né? Tem cidade em que você vai ter um pouco mais de violência tratada quando você vê da questão institucional, ou quando o próprio Estado viola o próprio direito, ou quando a família é o agente violador. Hoje, a realidade dos nossos municípios, né, do nosso município São José dos Campos, nós vemos que temos hoje a demanda de violação de direito por conta da família em margem de 75%. 25% estaria como agente violador o Estado ou em razão da própria conduta, quando a gente vai falar do adolescente que ele viola o próprio direito dele, né? Porque o Estatuto vai dizer em 3 situações que vai existir a violação de direito, né? Pela sociedade, pelo Estado, né? Pela família e pelo adolescente. Então, hoje, a nossa cidade, nós temos uma margem mais tendo o agente violador por parte da família do que pelo próprio Estado. Gilson? Bastante bem colocado pelo Alessandro, mas de todos esses entes citados, né, a família é a parte mais fraca, né, porque comparando a família com o Estado, né, a família de todos esses entes citados é a mais vulnerável. E nesse sentido, a gente percebe com esse dado recente que você trouxe, no período pandêmico, inclusive, né, onde as pessoas ficaram mais reclusas, a gente percebe que aumentou a vulnerabilidade de crianças e adolescentes em todos os sentidos, desde da violência doméstica, desde dos abusos, né, seja ele de que natureza for, né, e a gente tem uma questão que é de política pública, né? Hoje a fome aumentou, o desemprego aumentou, o custo de vida está muito caro, tem muita criança fora da escola.
o programa de erradicação do trabalho infantil, ele precisa ser melhorado. Então, hoje nós temos muitas crianças trabalhando, quando crianças apenas deveriam brincar, né? E o brincar, ele é uma situação lúdica que ajuda a formar, né, essa criança, principalmente na primeira infância, né? E isso vai seguir por toda a sua vida, né? Vai ser um fator desencadeante para que essa criança tenha uma vida bastante equilibrada daqui para frente. A gente precisa respeitar todos esses direitos. E a criança precisa ser atendida de maneira integral em todas as suas dimensões de vida, né? A gente estava falando um pouquinho sobre investimentos, políticas públicas. De acordo com o economista americano James Heckman, né, a cada $1 investido na primeira infância, $7 são retornados pelo Estado, ou seja, é um investimento e tanto, não é mesmo? Sim. Por falar em investimento em criança e adolescente, a gente percebe que com o ente federativo, município, Estado e União, a gente não percebe, aliás, a gente percebe que ainda criança e adolescente não é prioridade nos orçamentos públicos, né? Então você pode pegar o município, pode pegar o Estado, pode pegar o orçamento da União, né? Que a criança e o adolescente não se faz presente de maneira satisfatória na peça orçamentária. Que nem o próprio ECA traz, né, que lá no artigo 4º, que ele tem que se tornar prioridade absoluta, né? E às vezes, muitas das vezes, né, deixa a política de ser dada uma maior atenção como deveria ser, né? E isso é uma realidade de todo o país, né? Muitas das vezes o Estado não compreende do seu papel, né? A gente sabe que são criados programas para incentivar a questão da primeira infância, motivando essas crianças a não se colocarem em situação de risco, ajudando essas famílias, né, a complementarem a questão da renda orçamentária, né? Mas ainda tem muito que avançar, né? A gente vemos hoje que temos hoje programas sociais, né, de incentivo do governo federal para poder trabalhar com a questão da primeira infância. Hoje nós temos no município 3 programas, né, que o município trabalha, que é o Urbano 95, né, que é um programa que vai trabalhar a questão da criança até os seus 6 anos de idade na questão da urbanização, né? Então, esse programa vai ver dentro dos logradouros, dentro das suas comunidades, o que precisa ser investido. Às vezes um playground ali, às vezes a questão da rua, como que ela tem que ser arborizada para oferecer, de repente, a oportunidade de um parque ali para aquela realidade daquela região, né? Então temos o Urbano 95 que pensa nessa questão urbanística, né? Essa questão do planejamento urbano mesmo, voltado com a realidade da criança, né, até 6 anos. Temos também o programa Criança Feliz, né, que vai trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, essas famílias que estão hoje inseridas no cadastro único, elas são acompanhadas pelo serviço da assistência, né, que vai fazer visitas, fazendo um pouco do papel aquilo que a pastoral da criança costuma fazer visitas, orientar as famílias com as questões da obrigação do comparecimento na saúde, né, no social, na escola, dando orientações. Então, o programa Criança Feliz tem esse objetivo. E temos também o programa Prefeito Amigo da Criança, né, que também é um incentivo dado pela ABRINC, né, que vai dizer que tem que o prefeito elaborar políticas públicas voltado para a criança e adolescente, né, para que, depende, lá na frente, ele possa ser certificado, né, como um prefeito que garante o direito da política para criança e adolescente, né. Todos esses 3 programas é uma comissão, né, dentro dessa comissão tem a área da saúde, da assistência, o próprio Conselho Tutelar participa desses programas para que possa realmente discutir a política, para que possa, aquilo que ainda não é oferecido, possa ser construído um melhor caminho para que a primeira infância realmente venha cumprir aquilo que o marco regulatório vem trazer sobre a questão da primeira infância. E para a gente ampliar esse assunto, em 2016 foi sancionado o marco legal da primeira infância, nós temos aí 6 anos, já tivemos alguns avanços, mas ainda há um caminho muito longo que a gente ainda precisa percorrer. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é de fato esse marco legal da primeira infância, os direitos que ele
abrange as crianças, a toda a família, como, por exemplo, as próprias mães, os pais, não é mesmo? Uma licença maternidade mais digna, ter um tempo adequado com a criança, que as crianças elas sejam respaldadas de todo o cuidado, carinho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, de fato, o que é esse marco. Então, a primeira infância, né, ela foi construída para que as políticas públicas fossem trabalhadas e garantidas a ela o direito à família, na questão da maternidade, né? Hoje nós temos um avanço na questão da adoção, né? Nós vemos que os pais adotivos, eles acabaram conquistando o direito de ter essa licença maternidade dado à mãe, né? Quando ela adota uma criança ou mesmo um adolescente até os seus 18 anos, eles têm esse direito de 120 dias da licença da maternidade. A paternidade são os seus 5 dias reconhecidos conforme a lei prevê, né? Então a gente vê que tem avanço, né? A gente vê também que hoje se discute muita política para construção dentro da educação, novas creches, né? Ainda tem muito que avançar, porque hoje a nossa realidade no município não temos vaga de criança fora da creche, mas necessitamos que tenha uma maior atenção ao olhar daquelas mães que são trabalhadoras, que hoje o nosso problema no município seria conseguir garantir vagas para as crianças, né, que necessitam estar inseridas por conta da mãe trabalhadora. Aquelas que não precisam trabalhar, que são domésticas, são do lar, e que, por questão da obrigação de estarem a partir dos 4 anos inseridos na escola, essas estão garantidas, né? Então, hoje não temos criança fora da creche, aquelas que não são mães trabalhadoras, mas aquelas que são mães trabalhadoras ainda precisa-se construir novas creches, pensando para que toda essa questão de que criança que ainda depende, né, está inserida para que a mãe possa trabalhar, ela seja complementada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, esse ano, completa 32 anos. Né? A porta principal para que nós tivéssemos essa legislação, eu reputo ser uma legislação bastante avançada, aplicada ao nosso tempo. Né? Há pessoas que dizem o seguinte, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei feita para o primeiro mundo. Não, não é. Né? É uma lei feita para o nosso país, né? Ela foi construída pela base, por pessoas que eram comprometidas com os movimentos em defesa dos direitos humanos de criança e adolescente. E, falando da questão da primeira infância, após a Constituição Federal, no artigo 227, ter aberto a possibilidade dessa lei infraconstitucional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 1º, o Estatuto já define. Né? Então, sim, é muito importante porque é o artigo 1º. Então, você constrói uma lei e diz o seguinte, o artigo 1º tem que ser aquilo que é o mais importante de ser dito. Está lá, no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Né? Então, como o Alessandro, o importante conselheiro tutelar da nossa cidade, quando ele diz que há muito por fazer, né, é verdade, né, há muito por fazer. Houve muita conquista dos anos de 1990 para cá. Né? Então, assim, o Estatuto não deve ser visto como uma bíblia, como uma cláusula pétrea, porque a sociedade é dinâmica. E você acabou de citar o ano de 2016, criou-se um marco legal para discutir a primeira infância. E a gente vai avançando. E o Estatuto, de acordo com os reclames da sociedade, a gente vai atualizando. Mas é muito importante a gente ter a noção de que essa é uma lei feita para o Brasil, aplicável ao Brasil, e é um importante instrumento de transformação. Embora ela sozinha não responde a todos os nossos reclames, né? Mas é um instrumento bastante significativo para transformar a sociedade. Tá certo. Bom, a gente vai continuar o papo daqui a pouquinho, vamos fazer a nossa primeira pausa de hoje e daqui a pouco nós voltamos com Diálogos da Cidade para falar mais sobre os direitos da criança e do adolescente. Não sai daí que voltamos já já.
volta e hoje estamos dialogando sobre os direitos da criança e do adolescente. Eu recebo o Alessandro Mirac, que é conselheiro e atual coordenador do Conselho Tutelar da região sul da cidade, e o Gilson dos Santos, que é advogado e diretor do SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Bom, queria retornar falando sobre as vagas nas creches, o acesso à educação, que a gente fala um pouquinho no primeiro bloco. A educação a gente sabe que é um direito da criança, deve ser garantido, mas como você mesmo comentou, a gente tem um problema que muitas mães elas não estão conseguindo contemplar a sua realidade, a vaga de um filho em um período integral, porque é raro quem trabalha só meio período. Como que está a situação no município hoje? Muitas pessoas têm até que recorrer à questão judicial para poder conseguir essa vaga para o filho. O que acontece é assim, a cidade está em pleno desenvolvimento, né? Então a cidade cresce, mais bairros são criados, né? E às vezes precisa-se, né, pensar na questão de quando é construído um novo bairro, preciso atender a demanda em todas as instâncias, né? Na questão social, na questão da educação, na questão da saúde, e às vezes, né, a gente deixa isso passar meio desapercebido, né? O próprio gestor vê, né, uma realidade da contemplação do seu bairro que está sendo criado, né? E aí aonde vai ser criado novas escolas, seja ela de ensino fundamental, médio ou de educação infantil, e o que precisa hoje contemplar é novas escolas, né, para a educação infantil, porque o que acontece? Temos vagas para todas as crianças estarem inseridas em meio período, né? Já foi contemplado essa condição, já que não disse no bloco anterior. Mas também existem umas condições, né, algumas situações em que as mães não conseguem estar contempladas quando elas precisam trabalhar. Né? Porque hoje, que nem o Dr. Gilson já mencionou anteriormente, as famílias passaram por uma situação de pandemia, né? Ficaram, às vezes, muitas delas endividadas, muitos perderam os empregos, aquelas que voltaram a ter atividade de trabalho, talvez não conquistou o mesmo valor de salário que tinha, e isso, né, às vezes, necessita de tanto o pai quanto a mãe estarem trabalhando, né? E a partir dos 4 anos de idade se torna obrigatório o pai e a mãe inserir o seu filho na educação infantil. Né? Então, às vezes, encontra um pouco de dificuldade para poder estar contemplado para a questão da vaga de período integral. Hoje, muitas dessas mães, quando não o conseguem, elas vão recorrer à instância judicial. É onde elas vão procurar, às vezes, o SEDECA, vão também procurar a Defensoria Pública, para que, em juízo, elas possam ser contempladas. Gilson, a gente estava falando, cresceu, né, esse número de mães realmente procurando a área judicial para poder ser contemplada com esses direitos? Sim, cresceu bastante, né? E o papel do SEDECA, enquanto organização não governamental, é denunciar, divulgar, sensibilizar a sociedade para que esse direito inalienável à creche, né, que atende à questão da primeira infância, seja atendido. A gente entende as limitações do orçamento, né? Mas a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que criança e adolescente são prioridades. E a palavra prioridade, ela empresta o seu significado para trazer essa população infanto-juvenil à situação privilegiada em relação aos demais. Então, nesse sentido, a vaga em creche é um direito que deve ser atendido por todos. O Conselheiro Tutelar colocou muito, de maneira bastante clara, né? Há alguns ajustes que levam com que a administração faça com que as crianças fiquem na creche por meio período. Então, assim, de alguma maneira está atendendo, mas ainda não contempla as peculiaridades de pai e mãe que hoje precisam trabalhar para compor renda. Entendeu? E a gente falando da educação, da falta que ela faz também, nos casos das crianças maiores, adolescentes, o IBGE soltou uma pesquisa recente, olha só, que aponta que ao menos 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 11 anos estavam fora da escola em 2021. Um aumento de 171% em relação a 2019. Também a gente falou dessa questão da pandemia, também que agravou a situação econômica de muitas famílias. A gente precisa mudar essa situação urgente. Em pleno século XXI, um país com a expressividade da nossa, a gente precisa ir atrás desse prejuízo. Na minha opinião, é assim,
As pessoas costumaram a dizer, e as pessoas vão repetindo as coisas, isso se torna parecido com verdade quando não é. Que todos nós estamos no mesmo barco. Não é verdade. Nós estamos na mesma tempestade. No mesmo barco não estamos, né? Então, ainda nós temos uma população bastante empobrecida, nós ainda temos uma população infanto-juvenil bastante estigmatizada, pobre, fora da escola, com famílias totalmente desestruturadas e sem apoio, né? Então a gente verifica que a ausência da garantia desses direitos reflete na criança fora da escola, na criança que precisa trabalhar para compor renda, na criança em conflito com a lei, na criança e o adolescente em conflito com a lei, né? E, por vezes, o Estado só apresenta a face repressora, né? Quer resolver isso como se fosse um problema de polícia exclusivamente, quando não é, né? É um problema muito mais de políticas públicas do que propriamente judicial e de polícia. Sim. Dentro da realidade do nosso município hoje, né, entre os 3 conselhos, a gente não tem demanda de criança e adolescente fora da escola, seja do ensino fundamental ou médio, por conta de falta de vaga, né, falta de ofertar a vaga para criança ou para adolescente. Nós temos sim situações de criança fora da escola, criança não, vou dizer adolescente, porque criança a gente não tem números ainda, né? Pode ser que tenha, né? Porque eu acho que toda cidade tem a sua dificuldade, né? Tem os seus problemas sociais que devem ser trabalhados e por isso que existe a política para isso, né? Somente a social, para que evite que isso aconteça, mas dentro dos nossos atendimentos não temos números computados de oferta de vaga para ensino fundamental e médio. Nós temos sim situações de adolescentes fora da escola porque estão às vezes exercendo uma condição de trabalho, né? Às vezes precisa ajudar a família, complementando renda, né? Por mais que existe uma conscientização, a gente faz um trabalho, existe hoje os CRAS, que vai fazer o trabalho para atender a demanda dessa família, né? Oferecendo o fortalecimento de vínculos ali, fazendo um trabalho de convivência, para conscientizar essa família a ajudá-la para que esse adolescente não seja estado a uma condição ilegal, que seria estar fora da escola e ao mesmo tempo estar trabalhando num trabalho não apropriado, porque hoje o Estatuto vai dizer que adolescente pode sim trabalhar, mas na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade, né? E aí precisa superar. Então a gente temos sim, nós temos números apresentados de trabalho infantil, próximo de 190 casos no ano passado, né? Isso aqui em São José. Em São José dos Campos. Muitas delas são reincidência, então a gente não tem número de famílias, mas temos número de reincidência. Então, tivemos situações em que precisamos trabalhar, né, para que essa criança, para que esse adolescente ele possa retornar à atividade dentro da escola e não possa, né, esteja sendo uma função de trabalho que não é regular. Complementando aqui esses dados de vocês, a mesma pesquisa de 2021 apontou que ao menos 1.300.000 jovens adolescentes menores de 14 anos estão trabalhando. É uma situação alarmante que a gente precisa de fato, como falado aqui, de políticas públicas para mudar essa situação. Outro fator que preocupa também e atinge em massa as nossas crianças e adolescentes é a questão da violência. Saiu um dado recente também apontando, eu vou até pedir para a nossa produção colocar na tela, olha só, que ao menos 84% das vítimas de violência sexual contra crianças e adolescentes, as vítimas são meninas, ainda é o grupo majoritário. 56% das vítimas de violência sexual contra crianças e adolescentes também são meninas negras, que são o público-alvo, e que também 71% dos casos de violência ocorre dentro da própria casa da vítima. Geralmente esse o núcleo mais próximo ainda acaba sendo o principal responsável, é o principal gargalo. Sim. Gilson. A maioria da violência contra crianças e adolescentes são de pessoas que estão próximas delas, né? Até recentemente saiu sim, uma criança de 9 anos que era abusada há 5 anos pelo pai e pelo avô também aqui na cidade. Essa semana nós pegamos 4 casos, né, de crianças que foram
abusadas sexualmente. Não vou dar nenhum outro dado, né, que possa identificar as famílias e as crianças, mas a gente percebe que há uma grande vulnerabilidade. E esse número alarmante, né, ele revela que sociedade nós somos e que sociedade a gente precisa ser, né? Hoje nós temos uma questão do racismo muito patente, muito latente. Todos os dias você verifica, né, e você desnuda que nós somos uma sociedade desigual, né, que há um determinado grupo que tem menos oportunidades do que outros, né, e nós somos uma sociedade violenta, né? Então, aproveitar, inclusive, esse momento político que nós estamos passando, né, que a gente saiba usar o voto para que as nossas decisões em relação às eleições, os nossos representantes, são aquelas decisões que agregam valores, né, e que nós voltemos aos marcos da civilização. Nós não podemos afastar dos marcos civilizatórios. Então é preciso emancipar, é preciso políticas públicas de emancipação, de combate à violência, ao racismo, ao abuso sexual, à violência contra a mulher e uma série de coisas. Porque a gente se identifica como um país cristão, mais de 90%, né? Mas nós somos um país cristão e que temos números de violência muito exacerbados, muito alto, né? Então a gente precisa pensar que sociedade nós somos e para onde nós queremos caminhar. Alessandro, a gente percebe que a violência, infelizmente, ela está presente em todos os locais, mas com esses dados a gente pôde ver um pouquinho do recorte que as classes mais baixas, mais vulneráveis, acabam sendo mais suscetíveis a isso mesmo. Você também, como conselheiro, acredita que um dos caminhos para a gente tentar mudar essa situação seria uma educação mais ampla, falar sobre esse assunto? Com certeza, tanto é que a gente tem números trazidos desde 2013, né, comparando dados da violência sexual, de 2013 até o ano passado, né, em 2013, quando a gente começou a fazer um trabalho de divulgação, presente nas escolas, presente nos serviços, né, do próprio município, né, falando sobre o que era exploração sexual, o que era abuso sexual, conscientizando crianças, tudo mais. Lá nós iniciamos com um pouco mais de 180 situações durante o ano, né? O ano passado nós fechamos em quase 800 situações. Vai dizer, aumentou o número, então, de abusos? Não, a gente entende que existe uma conscientização da população, né, que compreende o que é abuso, né, e acaba procurando recursos, né, procurando pessoas, procurando mostrar, principalmente quando a gente vai falar da criança e adolescente, né, trazer a segurança para quem ela deve denunciar, para quem ela deve trazer a situação, para buscar ajuda, né? Então, a gente tem feito realmente um trabalho de conscientizar a população para que possam denunciar situações identificadas de violência sexual contra criança e adolescente e também tentando mostrar, né, que sociedade nós somos, que nem foi trazido pelo Dr. Gilson, né? A gente tem que trazer essa questão, né, de mostrar que somos pessoas, né, e que devemos nos importar com pessoas próximas de nós, com nossas filhas, com nossos sobrinhos, com nossas pessoas que são da família, aquelas também que têm proximidade. Quando a gente vai trazer a realidade no âmbito nacional, de que foi dito que 70% das situações acontecem na família, é uma realidade da nossa cidade também. Vai mudar um pouco da realidade do contexto quando a gente vai falar da questão do gênero, né? Então, a gente também hoje tem um pouco mais de abuso sexual cometido com meninos na nossa cidade, né? Então, tem um pouco de equilíbrio, né? A gente tem próximo de 40% de situações acontecidas com meninos também, porque muito vai dizer, não, só é abuso cometido contra a menina, né? Muitas vezes vão procurar as meninas. Não, meninos também sofrem violência, né? E no nosso número, e na cidade, é um pouco maior, né? Então, a gente tem que, feito esse trabalho, a gente vê que surte o efeito, ajuda a proteger, né? E quem sabe a gente consegue mostrar para a sociedade, né, que somos pessoas e devemos importar com as pessoas que estão ao nosso lado. Sem dúvida, a educação e a informação ainda são duas grandes ferramentas para a gente conseguir mudar muita coisa da história, não é mesmo? A gente vai para o nosso último intervalo e na volta a gente continua falando sobre os direitos da criança e do adolescente. O Diálogos da Cidade volta já já.
Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Bom, e nesse nosso último bloco, eu gostaria de voltar falando sobre o ECA, que a gente fez uma introduçãozinha lá no início do programa. São 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e ele também, muitas das suas diretrizes, são a base fundamental do trabalho do Conselho Tutelar aqui da cidade, não é mesmo, Alessandro? Sim, o Estatuto, né, é uma ferramenta muito completa, né? A gente fala que é um instrumento do conselheiro tutelar na sua atuação, mas é bom promover ele porque, assim, ele é uma ferramenta que deveria ser usado por todos, né? Porque tanto é que lá, em alguns artigos, vai dizer que a responsabilidade acaba se tornando de todos para garantir o direito da proteção, né? Então, a sociedade tem essa contribuição, a família tem essa contribuição, o Estado tem essa contribuição. E o Conselho vai estar lá para poder garantir esses direitos, né? Ele é como se fosse o fiscal, né, do Estatuto para garantir que os direitos e a proteção eles sejam garantidos. Posso apenas... Sim. A população, de forma geral, há um mito de que o Conselho Tutelar é um órgão de repressão. O Exatamente. Conselho Tutelar é um órgão de defesa, né? É um órgão de defesa, um órgão autônomo, né, que tem as suas prerrogativas garantidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas talvez pela figura do antigo Código de Menores, dos juizados de menores que havia antigamente, o Conselho ficou com essa pecha, mas é muito importante que a população saiba que o Conselho Tutelar é um órgão de defesa de direitos, ele não é um órgão de repressão. Ele está para garantir direitos de criança e adolescente. Sim, muitas das vezes a gente vê mitos, né? Você vê o pessoal, lá vem o homem do saco preto, né? É como se fosse dessa forma, como se a gente fosse retirar crianças do âmbito da família. Muitas das vezes isso acontece como uma medida de aplicação de medida de proteção. Por quê? Porque a família é trabalhada, a família é orientada, existe toda uma rede por trás que fez um acompanhamento e aí não cessou a violação do direito, né? Então a gente precisa proteger essa criança, precisa proteger esse adolescente. A gente muitas das vezes representa a situação, vai judicializar a situação, né? E o juiz, né, pede para que a gente proteja essa criança e adolescente. Então, quando o Conselho Tutelar chega para retirar uma criança no âmbito da família, é como meio de proteção. Ali por trás, muito se foi feito, né? E a família não correspondeu, né? A gente não pode permitir que a criança fique, né, por muito tempo passando por uma situação de violação, ainda mais quando oferece um risco, né? E aí o Conselho precisa agir. Então, ficou essa impressão de que o Conselho prejudica a família, que o Conselho tira a criança da família. Não, o Conselho vai garantir o direito, como o Dr. Gilson falou, que nós vamos fiscalizar para que esses direitos eles realmente sejam dados a todas as famílias e a proteção. Então, esse é o papel do Conselho Tutelar, né? Não criando essa situação de que, vou mandar você para o Conselho Tutelar. Não, é como se fosse punir, né? Vou mandar você para ser punido pelo conselheiro. Não. O conselheiro vai lá, vai atender a família, vai atender o pai, a mãe, o adolescente, vai orientar, né? Vai dizer para ele, muitas das vezes, olha, a postura ao adolescente traz consequências, né? Ele pode ser responsabilizado, mas não é o conselho que faz isso. É importante também destacar que o Conselho Tutelar é um órgão que requisita serviços. Exatamente. Né? Então, o Conselho Tutelar tem essa questão da promoção, da defesa do direito, mas é um órgão também que faz com que o município e correlatos que possam garantir direitos de criança e adolescente, o Conselho Tutelar tem esse poder de requisição de serviços públicos para atender aquela família que está em situação de vulnerabilidade social, né, ou pessoal da criança e do adolescente. Isso é importante dizer. E, seu Gilson, o Conselho Tutelar ele é um parceiro do SEDECA nesse sentido? Explica para a gente qual que é a função do SEDECA. Então, o Conselho Tutelar é um órgão de Estado, né? É de uma política permanente, que tem previsão e lei. O SEDECA é uma organização não governamental, né? E, como tal, ele elege as suas prioridades. O Conselho Tutelar, as suas prerrogativas decorrem da lei. O SEDECA, enquanto organização não governamental, ele elege a forma que ele vai atuar, né? Ele tem uma diretoria, né? Ele tem um estatuto e ele não está distrito a uma lei específica que ele tem que atuar nessas ou naquela. Ele pode eleger as suas prioridades.
Então, como eu disse, né, estatutariamente, o SEDECA tem como eixo de atuação o controle, a promoção e a defesa de crianças e adolescentes. Por exemplo, promover é dar condição, a grosso modo eu vou dizer, da questão da assistência social, né? A defesa é garantia de direitos mesmo, né? É garantia de direitos quando esses direitos estão sendo violados, seja violação institucional ou entre pares, né? E a questão de controlar a política de atenção à criança e adolescente. Por exemplo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão municipal, né? Ele é composto pela sociedade civil e pelo Estado. Então, as entidades têm assento àquele conselho, né? Onde se discute e elaboram resoluções e que tiram diretrizes para a questão da criança e do adolescente, além de controlar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um fundo que recebe dinheiro, doações de empresas, de empresários e de pessoas físicas e jurídicas, né, que ajuda, né, com a renúncia fiscal, né, do imposto de renda, e que subsidia trabalhos tanto do poder público quanto da sociedade civil. E para atender a nossa demanda, São José dos Campos, de acordo com o último censo do IBGE de 2020, tem quase 730 mil habitantes. De acordo com o CONANDA, o ideal seriam um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Hoje nós temos 3, o conselho tutelar é da região central, sul e leste. A gente está conseguindo atender a nossa demanda, Alessandro? Então, a resolução do CONANDA, ela vai trazer um parâmetro para que se torne base, né? Então, cada cidade tem a sua realidade, né? A gente vai dizer que todas têm suas peculiaridades, têm os seus problemas que precisam ser trabalhados, seja questões políticas públicas ou mesmo até questões sociais que precisam ser trabalhadas. E a nossa realidade hoje, a gente entende assim, que para que pudéssemos atender com mais condição, não que não tenhamos hoje isso, né? Com mais podendo dar a possibilidade de um acompanhamento maior à família, de uma maior atenção, deveríamos ter no mínimo 4 conselhos na cidade. Né? Esse é o entendimento que fazemos hoje. Né? Recentemente, através no último processo que aconteceu de escolha de novos conselheiros tutelares, né? Foi implementado mais um conselho em 2020. Então, a gente tem 3 conselhos hoje na cidade, porque também aconteceu uma ação civil pública, né? Ela foi mobilizada uma ação civil pública que fez que o Poder Executivo tivesse que criar mais um conselho na cidade. Mas hoje a gente entende que tendo 4 seria o ideal para atender a demanda da nossa cidade, mesmo sabendo que existe uma resolução que vai dar um parâmetro, né? Que poderia ter até 7 conselhos na cidade, nós entendemos que tendo um 4º conselho contemplaria a nossa cidade. Gilson, quer complementar? Acha que é por aí mesmo? É bastante importante e, assim, eu vou ser muito, muito claro. A quantidade de conselho é insuficiente para uma cidade como São José dos Campos. Sim. E a cidade de São José dos Campos é bastante rica e ela poderia ter, no mínimo, um 4º conselho já de imediato. Né? Só começamos a criar um 3º conselho porque o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ação para obrigar o município a criar um 3º conselho. Né? Eu acho que um município com a renda, com o orçamento do tamanho que nós temos na nossa cidade, ele poderia, de maneira voluntária, atender essa reclamação da sociedade civil, como é feito hoje. Então, o 4º conselho seria já de instalação imediata, já com viés de alta para que a gente já pensasse no 5º e no 6º conselho. Porque nós estamos falando de proteção integral, né? E nós temos aqui os bravos conselheiros que atuam no nosso município, por vezes ficam assoberbados, né? Eles não conseguem dar a destinação. Às vezes precisa eleger prioridades, né? Então os casos que requerem um acompanhamento mais especializado, né? Não que outros não sejam atendidos, mas se houvesse mais 1 ou 2 conselhos, com certeza a gente daria a melhor qualidade. E fora que a gente está falando de crianças, adolescentes, a gente está falando do nosso futuro. Então, a gente precisa, sim, de fato, garantir a integridade dessas crianças, Sim, desses jovens, desses futuros adultos. Que nem foi bem colocado pelo Dr. Gilson, né, Dr. Gilson? Assim, a gente não tem que tratar
todo o atendimento priorizando caso, né? Todos os casos têm que ter a mesma atenção, né? Nós procuramos dar essa atenção, mas às vezes surgem algumas demandas que a gente não consegue dar a mesma condição a outras situações, né? A gente vai tratar de uma questão de violência sexual, a gente tem um olhar, né? Vai tratar de uma questão de uma criança ou um adolescente que está fora da escola, de um outro olhar, né? Mas a gente não consegue ter a mesma atenção. São dois casos distintos, diferentes um do outro, mas a gente deveria dar a mesma assistência para os dois casos, né? Muitas das vezes o conselho requisita o serviço e não consegue acompanhar como está o desenvolvimento do atendimento feito pela rede, né? Então a gente vai lá requisitar o serviço, a gente encaminha através do ofício, pede para que o serviço acompanhe, seja na área da educação, saúde, social, seja qual área for, né? Mas a gente não consegue acompanhar como é que está o atendimento feito pela rede, né? A gente só vai saber como é que está o desenvolvimento do atendimento com essa família quando não é nos encaminhado um relatório posteriormente lá na frente, para dizer, ó, atendemos, correspondeu, não correspondeu, mas o conselho em si poderia colaborar até mesmo com a própria rede de proteção, dando, né, fazendo um acompanhamento junto como se fosse uma engrenagem mesmo, para que pudesse realmente, de repente, lá na frente, essa violação ela pudesse ser superada com mais antecedência. E um ponto que eu comentei no nosso último bloco, que nós ilustramos os dados que falam sobre violência contra crianças e adolescentes. Naquela pesquisa em si, a gente podia ver um nicho específico que era mais vulnerável, mas é importante reforçar que quando a gente fala de violação dos direitos, violência não é um grupo específico, não é necessariamente uma classe com condições mais baixas, que acaba sendo a maior atingida, né? A gente está falando de todos, classe A, B, C, D, enfim. Então, é importante isso que você coloca, porque assim, há um mito também de que a violência que permeia a nossa sociedade, ela é fruto de iniciativa de adolescentes, né? Quando na verdade não é. Se você pegar a violência que graça e campeia entre a gente, você vai perceber que a criança e o adolescente, ele por sua vez, ele é mais vítima do que propriamente o sujeito autor da violência, né? Então você vê que hoje morre muito mais crianças, morre muito mais adolescentes, né? E essa violência que está aí, se você pegar a quantidade de adultos privados de liberdade e de adolescentes privados de liberdade, que também tem um outro mito de que crianças e adolescentes não respondem pelo ato infracional que comete. A criança tem um regramento específico, artigo 98, o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o adolescente, ele está sujeito a 6 medidas socioeducativas, que vai de advertência à privação de liberdade na Fundação Casa. Então, se você parar para pensar, o adolescente, ele não é o promotor de toda essa violência que a gente vê e acompanha todos os dias no jornal. E ele, na proporção reversa, ele é mais vítima do que propriamente sujeito e autor dessa violência. Até a gente volta um pouco, né, doutor Gilson, quando fala da questão do trabalho do conselho, qual que é o verdadeiro papel do conselheiro tutelar, né? Muitas das famílias acham que ter criado o estatuto tira a sua autonomia enquanto família, né, de regrar, né, como deve educar o seu filho, né? Lá, o estatuto não vai dizer isso, vai dizer que o poder familiar será exercido pelos pais e pela mãe, em condição de igualdade. Então, muitas das vezes, a sociedade enxerga, né, que o conselho tira essa autonomia da mãe, do pai, e a família não pode corrigir. Sim, deve corrigir. O que a gente vai dizer sempre, orientar a família, é, olha, existe a maneira certa de se corrigir, né? A gente não vai dizer que a agressão física é o melhor caminho para se corrigir uma criança, um adolescente que está em pleno desenvolvimento, né? Que vai ser passivo de erro, que nós adultos já erramos. Imagina a criança, adolescente que está aprendendo a lidar numa sociedade, numa comunidade, né? Então ele vai errar. Então a gente vai dizer às famílias que usar a forma corretiva como castigo, né, através de violência, não é a melhor maneira, né? Tem que, sim, corrigir, né, pôr limites, mas sempre com
na maneira, trazendo como forma educativa, né? Dizer que tem consequências. Inclusive, o próprio estatuto, que nem o Dr. Gilson disse, no artigo 98, fala que o adolescente, em razão da própria conduta, viola o seu direito e, por isso, pode ser responsabilizado. Então, se o adolescente comete a prática de um ato infracional, sim, ele pode ser responsabilizado. Quem vai responsabilizá-lo? O Poder Judiciário. Vai aplicar uma medida socioeducativa a ele, né? Então, dizer que criou-se uma lei para poder tirar o poder da família e não poder trazer consequências ao adolescente é mito e isso não existe. É um assunto que ainda poderíamos ficar horas e mais horas conversando. Nosso programa está chegando ao fim. Queria que vocês falassem rapidamente. Alessandro, é importante que as pessoas denunciem, tem um telefone específico, um telefone de plantão do Conselho Tutelar, caso alguém presencie uma situação de violação dos direitos? Sim, durante o dia, o nosso atendimento, né, ele é feito das 8 às 5, né, nas três sedes dos Conselhos Tutelares. No Conselho Centro, fica na Vila Diana, no Conselho Leste fica no Jardim Motorama e no Conselho Sul, no Bosque dos Eucaliptos. O Conselho Sul, nós temos o telefone 3934-7005, né? No Conselho Centro, nós temos o telefone 3921-8705 e temos o telefone também do Conselho Leste, mas ele é usado como plantão também. Então, esse a gente não divulga, né? Nós temos o telefone através do 156 e 153, que pode ser feito após o horário de expediente, após 17 horas, porque o Conselho é um órgão ininterrupto. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. E a partir das 17 horas até as 8 horas do dia seguinte, os acionamentos do conselheiro para atuar enquanto plantão seria através do 153 e de 156. Doutor Gilson, quer fazer alguma consideração rapidamente? Eu quero apenas ressaltar a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância do Conselho Tutelar, né? Quero agradecer o convite, né, a iniciativa de ter trazido esse tema e a divulgação do próprio Estatuto, que está completando 32 anos, né? E dizer que o SEDEC está à disposição e que a gente faz parte dessa engrenagem em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Lembrando um pouco que D. Luciano Mendes de Almeida falava, né, que a criança brincando na praça é um testemunho de uma cidade justa. E a gente precisa ver essas crianças saírem e brincar na praça. Porque aí só assim nós teremos a certeza de que nós temos uma cidade justa. Se isso não acontecer, a nossa cidade não é justa. Tá certo. Muito Gilson, obrigado. muito obrigada mais uma vez. Alessandro também. Muito obrigada. É importante a gente reforçar que você de casa sempre que presenciar, tiver alguma suspeita de violação dos direitos da criança e do adolescente também, não se cale, denuncie. E o Diálogos da Cidade fica por aqui. Não se esqueça que você pode acompanhar esta edição do programa e toda a nossa programação pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/câmara-sjc. E curta nosso programa também no Instagram, @Diálogos da Cidade na TV. Até a próxima. Tchau, tchau.